Muito boa noite a todos vocês que se ligam comigo aqui por meio dessa plataforma digital, Facebook. Estamos dando início aqui a mais um programa Ponto a Ponto, programa de notícias, onde a gente vai pontuar aqui as principais notícias do dia. Nós estamos de 18 horas e 54 minutos em Capanema, estamos ao vivo aqui pela página no Facebook. É você que se liga com a gente aí nas várias partes do Brasil e do mundo, através da internet. Mande aí o seu alô, mande o seu oi, para eu saber de onde é que você está acompanhando o programa. O programa Ponto a Ponto é um programa noticioso, um programa de notícias, certo, pessoal? A gente vai comentar aqui as principais notícias do dia. Tem muita coisa aqui que aconteceu, né? Hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto. Eu sou Antônio Vitor. Operação conjunta resgata animais vítimas de maus tratos em Capanema. Segundo informou a ONG Amacap em seu perfil social na plataforma Facebook, no último dia 18 de agosto, aconteceu uma operação conjunta envolvendo a ONG e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no intuito de resgatar animais que estavam sofrendo maus tratos por parte dos seus respectivos tutores. O caso causou revolta devido a uma das cadelas ter sido violentada sexualmente. O fato foi denunciado por vários vizinhos que procuraram a ONG em busca de justiça. Já foi feito o BO e o veterinário apresentou o laudo técnico. Esperamos justiça de uma barbaridade e monstruosidade praticada contra um ser tão inocente, afirmou a organização em sua manifestação pelas redes sociais. Agora, os animais resgatados eles estão sob os cuidados da ONG Amacap. E ao contrário do que muitos pensam, os animais, eles possuem direitos reconhecidos internacionalmente desde 78, viu? Pela Unesco, através da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. No Brasil, o artigo 225 da Constituição Federal de 88 condena a crueldade contra animal. Também, em 1998, o presidente Fernando Henrique, ele sancionou a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, que prevê a criminalização de abusos, maus tratos, ferimentos e mutilações contra animais, não importando a sua espécie. É situação delicada, né? As pessoas pensam que os animais não têm aí os seus direitos assegurados, engana-se, né? É realmente uma notícia muito triste. A gente está trazendo essa informação aí para a população de que a ONG Amacap registra essa cena de violência. Por bem, nós temos ainda em nosso município uma instituição que realmente defende os interesses, né, da causa animal. O curioso é que no passado as pessoas elas achavam que os bichos eles não tinham direitos, né? E hoje nós temos um entendimento diferenciado sobre a dignidade dos animais. Choca realmente essa notícia, né, de saber que a cadela foi violentada. E essa violência sexual sofrida pela cadela é da parte de humano, viu? É da parte de humano. Então a operação conjunta foi realizada aí em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Que bom que esse trabalho foi realizado. Agora os animais estão sendo tratados, sendo cuidados e logo mais eles estarão sendo colocados aí para a adoção. Virou notícia.
Equipe econômica de Paulo Guedes pretende rever o benefício de gratuidade à justiça. É isso mesmo que você ouviu. A equipe econômica do ministro Paulo Guedes pretende rever aí o benefício de gratuidade à justiça. Segundo informou o jornal Correio Brasiliense, a equipe econômica estaria se movendo para rever o benefício de gratuidade à justiça. Para quem não sabe, toda pessoa por direito natural possui a prerrogativa de acessar o benefício que isenta cidadãos carentes de pagar por custos processuais. O direito está previsto no artigo 98 do novo Código de Processo Civil, CPC, o qual afirma o seguinte, abro aspas, o novo CPC, que diz o seguinte: a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Essa proposta está em estudo no governo federal e tem por objetivo restringir o acesso ao benefício e reduzir gastos dos cofres públicos. Para que essa alteração pretendida pela equipe econômica tenha validade, é preciso haver mudança da legislação federal mediante chancela do Congresso Nacional por meio da votação de um projeto de lei. O maior impacto dessa medida, caso ela seja aprovada, será, como sempre, para o cidadão que terá ainda mais dificuldade de ter o seu direito de acesso à justiça garantido pelo Estado. Pois o benefício de gratuidade de justiça visa conferir o correto equilíbrio da justiça no intuito de coibir que apenas pessoas abastadas tenham a oportunidade de usufruir do judiciário na defesa dos seus interesses. A gratuidade à justiça é essencial para a manutenção do Estado democrático de direito. Caso seja de fato revista e por conseguinte restringida, essa questão da gratuidade à justiça, isso trará prejuízos substantivos no tratamento isonômico do cidadão. É realmente de uma maldade assim, terrível de observar que já é difícil o cidadão ter acesso à justiça. Aí agora ainda querem tirar do cidadão o direito à justiça gratuita. Porque, pelo que eu entendi, apurando a informação, é que o ministro Paulo Guedes, ele quer enxugar a máquina pública e, por conseguinte, ele analisou que as custas processuais têm gerado muito, vou pôr em aspas, prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário. É um direito garantido que até o cidadão que possui insuficiência de recursos, ao cidadão que tem dinheiro para pagar, que todos tenham acesso às instâncias judiciais. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei assim extremamente preocupado. Extremamente preocupado. Não vou negar para vocês. Eu gosto de algumas medidas do Paulo Guedes, mas essa daí, sinceramente, não dá para segurar. Essa não dá para apoiar. Porque todo mundo sabe, isso não é só eu, todo mundo sabe que é difícil para o cidadão ter acesso à justiça. E esse benefício,
esse benefício de gratuidade à justiça, que é um direito do cidadão, diga-se de passagem, ele foi criado para arcar com todas as despesas que o pobre vinha a ter dentro de um processo. Desde o pagamento dos honorários advocatícios até questão de teste de DNA, de medicina forense. Então é um benefício de extrema importância, inclusive já é consenso no meio jurídico de que esse benefício, que foi uma conquista do novo Código de Processo Civil, do novo CPC, já é um consenso na classe jurídica de que esse benefício ele garante o equilíbrio da justiça, a isonomia, ou seja, o tratamento igualitário da justiça. Portanto, retirar esse direito, eu acho que não é uma questão só de economia de recursos. Isso aí, para mim, é uma maldade que estão querendo fazer com o pobre. Eu fico extremamente preocupado. Eu sempre opto pela questão da consciência cidadã e do equilíbrio. Aquilo que é uma medida louvável, a gente apoia, a gente incentiva, mas, sinceramente, não dá para engolir essa, não. Essa questão de querer limitar o acesso à justiça gratuita por parte do cidadão, sinceramente, é um absurdo. Virou notícia. Vamos agora para o nosso giro de notícias, para as principais notícias do Brasil. Saber aí o que realmente foi destaque ao longo desta segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Osboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Um drone contra as queimadas na floresta. Projeto no Amazonas desenvolve aparelho mais barato que os outros importados para captar dados dos incêndios e ajudar na tomada de decisões dos brigadistas contra o desmatamento. E ainda, chuvas podem diminuir queimadas no Pantanal. Somente este ano, incêndios já consumiram 12% da região. Seguimos direto a Brasília e as informações da capital federal com Alexandra Fiori. Felipe, por aqui, o presidente Jair Bolsonaro foi passear na Catedral de Brasília e aproveitou para xingar jornalistas. Ele disse a um repórter do jornal O Globo que estava com vontade de encher a boca dele na porrada. Tudo porque o jornalista perguntou sobre os cheques de Fabrício Queiroz para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Encher a boca desse cara com a porrada. Vamos visitar a nossa filha da Catedral. Presidente, vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Após a declaração, o presidente se dirigiu a um local na área externa da catedral, onde ficam vendedores ambulantes, falou com os vendedores e tirou fotos. Em seguida, entrou no carro oficial e se dirigiu ao Palácio da Alvorada. Os cheques do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, destinados a Michele Bolsonaro, foram revelados pela revista Cruzoé. Segundo a reportagem, Queiroz repassou R$ 72 mil à atual primeira-dama entre os anos de 2011 e 2016. A esposa de Queiroz, Márcia Guiar, repassou outros R$ 17 mil em 2011. Com você, Felipe. Mensagens de áudios revelam contradições no caso Queiroz.
Aline Costa. Mensagens de áudio do celular de Márcia de Aguiar, mulher do policial militar aposentado Fabrício Queiroz, foram obtidas com exclusividade pela revista Veja. Os áudios desmentem a versão dada pelo advogado Frederico Wassef ao mesmo periódico em junho deste ano, quando ele afirmou nunca ter mantido contato nem por telefone com o SPM. Em uma das mensagens, a advogada Ana Flávia Rigamonte, supostamente contratada por Wassef para fazer companhia a Queiroz, relata um encontro entre o PM e uma pessoa apelidada de Anjo, que o Ministério Público do Rio de Janeiro desconfia ser Frederico Wassef. Tava todo mundo dormindo, você sabe, com o Anjo aqui acaba todo mundo dormindo tarde. Agora o nosso amigo tá conversando com o Anjo, mas tá tudo bem sim. Partidos querem afrouxamento nas regras de prestação de contas. Alain Barbosa. 17 legendas entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra uma norma do Tribunal Superior Eleitoral. A regra retira o direito de um partido se manifestar caso perca o prazo estabelecido pelo juiz. Advogado especialista em direito eleitoral e diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Caparrós, analisa a situação. As contas, elas não têm um caráter judiciário, as contas são administrativas, portanto, processos administrativos. E os processos administrativos, jurisprudencialmente, na Justiça Eleitoral, acolheram a apresentação de documentos até o julgamento final. Após 4 meses de demissões, Brasil cria 131 mil vagas formais de emprego para julho. O resultado é o maior para o mês desde 2012. Controladoria Geral da União diz que governo deixa de aplicar verba na biodiversidade. Raquel Carneiro. Dos cerca de 10 milhões de reais destinados para a área da mudança climática, apenas efetivamente 13% foram utilizados. O percentual de execução para conservação e uso sustentável da biodiversidade também foi pequeno, 14%. Além dos percentuais para programas de mudança climática e conservação, a pasta não lançou editais para pesquisas nas áreas. Depois de 5 meses, Brasil finalmente mira em ampliação de testes contra a Covid-19. Novo centro de testagem da Fiocruz vai ampliar capacidade para até 40 mil amostras por dia. Presidente norte-americano Donald Trump deve anunciar a autorização de tratamento com plasma para a Covid-19. Procedimento já é amplamente utilizado nos Estados Unidos. Protestos reúnem mais de 100 mil em Belarus contra o ditador Lukashenko. Ele divulgou um vídeo com uma metralhadora, colocou o exército nas ruas e bloqueou acessos, fazendo ameaças à população. Em Lisboa, Portugal, o Bayern de Munique comemorou o 6º título da Liga dos Campeões da UEFA. Bateu por 1-0 o PSG, de Neymar, Marquinhos e Thiago Silva. Kingsley Coman marcou o único gol da partida, que decidiu o título para o time alemão. Ainda pelo Campeonato Brasileiro, tivemos como destaque neste final de semana a vitória do Internacional sobre o Atlético Mineiro por 1-0. O Inter é o novo líder do Brasileirão. O Flamengo empatou com o Botafogo em 1-1 e o Palmeiras derrotou o Santos por 2-1. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá! Virou notícia. Muito bem, as notícias aí de Felipe Esboril, com o Giro de Notícias, as principais informações aí que foram destaques ao longo desta segunda-feira, dia 24 de agosto. Quero mandar um abraço todo especial aí para o meu amigo Yuri Lima, que está acompanhando este programa diretamente de Manaus, Amazonas. Manaus a gente tem uma diferença horária aí, né? 1 hora de diferença, mas olha, fico muito feliz aí com a sua participação, meu amigo. Você é sempre muito bem-vindo aqui, ok? Sete horas 13 minutos, você está acompanhando o programa Ponto a Ponto comigo, Antônio Vitor, diretamente de Capanema, Pará, Brasil.
Quero mandar um abraço todo especial pro pessoal que se liga neste programa, o Nigel, o Wagner Cunha. Abraço todo especial pro Yuri Lima em Manaus. Gente, a gente acompanhou aí no Giro de Notícias com o Felipe Esboril. Essa situação aí do presidente Bolsonaro realmente chama a atenção da população com uma resposta dessa natureza para um jornalista, né? O presidente Bolsonaro tem se esforçado bastante no exercício da sua função. Contudo, a gente observa que ficam muitas falhas, parece que o cara está de primeiro mandato, e aí os desafios que ele vem enfrentando à frente da presidência, talvez pegou ele mesmo de surpresa. Pelo menos o que eu consigo fazer a leitura do presidente Bolsonaro é que eu acho que até ele se surpreendeu com a complexidade que é a gestão da máquina pública. Isso tem se demonstrado em muitas das suas escolhas, muitas das suas decisões que não deixam de ser controversas. E a gente teve esse caso envolvendo aí a questão do jornalista. Eu sei que às vezes a pergunta pode ser meio que fora do horário, fora do ambiente, mas como vivemos em uma democracia e ele é um homem público, nada, absolutamente nada, deve impedi-lo de prestar esclarecimento a quaisquer que sejam, certo? Então, a gente sabe que está correndo essa informação aí, essa notícia, esse caso envolvendo o Queiroz. É um caso, no mínimo estranho. No mínimo estranho. E como vivemos em uma democracia, é dever de um representante público prestar esclarecimento. Então, se ele não tem um esclarecimento formal para dar, pelo menos dá uma resposta digna, respeitosa, à altura da função que está sendo exercida por aquele profissional. E qual é a função do jornalista? Apurar os fatos, investigar e apurar os fatos, perguntar. Não tem como eu saber das coisas sem perguntar. Como já dizia a minha avó, perguntar não ofende. Perguntar não ofende. Pelo contrário, nós deveríamos incentivar na sociedade perguntas, que as pessoas perguntem. Porque tem aquele comercial que passava antes no Futura de que não são que as perguntas movem o mundo, não as respostas. Pois é. Se para ele foi inconveniente a pergunta, eu respeito que tenha sido inconveniente. Agora, o que não dá para aceitar é uma resposta desrespeitosa dessa natureza. É realmente uma coisa assim a se preocupar diante dessas circunstâncias. Mas aconteceu, e aí a gente tem visto a mobilização da classe jornalística, pessoal da imprensa, dando apoio, porque a função da imprensa é informar. Não fazer fake news, que a gente sabe que são questões éticas que envolvem o trabalho da imprensa. Nós não estamos entrando nesse mérito, mas o que eu estou colocando aqui é exatamente a questão do respeito ao profissional. Na função do cargo, perdão, o termo correto é em função do cargo, o presidente jamais poderia dar uma resposta dessa natureza. Dizer que vai quebrar a cara do cara. Eu sei que ele tem um temperamento forte, é meio assim grotesco, mas quando a gente exerce função pública, a ordem das coisas elas se invertem, né? É muito difícil separar o público, a vida pública da vida privada, é difícil. Enfim, vamos adiante. Agora o registro 19 horas 18 minutos. Você está acompanhando o programa Ponto a Ponto, as principais notícias do dia de hoje comigo, Antônio Vitor, aqui pelas redes sociais, pelas plataformas digitais. É isso aí, hoje com os meios digitais a gente está chegando em tudo quanto é lugar, né? Grande abraço para todos os amigos e amigas
que estão acompanhando ou que irão acompanhar, já que o programa vai ficar gravado aí. TCU acompanha a consequência das mudanças fiscais em decorrência da pandemia. Vamos acompanhar a notícia diretamente da agência Brasil 61. Foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União o segundo relatório de acompanhamento dos reflexos das mudanças nas regras orçamentárias e fiscais sobre a gestão dos recursos públicos, bem como os impactos sobre a dívida pública e o orçamento federal nos próximos anos. De acordo com o órgão, a apuração ocorreu em razão das medidas adotadas pelo governo federal em resposta à crise da Covid-19. Segundo o relatório, o TCU recomendou ao Ministério da Economia que a eventual utilização do espaço fiscal no teto de gastos, proveniente do cancelamento de dotações, seja direcionada exclusivamente ao custeio de despesas com o enfrentamento da calamidade causada pela pandemia de Covid-19 e que tenha a mesma classificação funcional da dotação cancelada ou substituída. A Corte decidiu ainda recomendar ao Ministério da Cidadania que se abstenha de custear despesas do programa Bolsa Família com os créditos extraordinários aprovados por meio da MP 929 de 2020. No total, os créditos chegaram a 3 bilhões e meio de reais para serem distribuídos entre a cidadania e mais 3 ministérios. A justificativa do relator, ministro Bruno Dantas, é de que as dotações ordinárias disponíveis nessa programação se mostram suficientes para cobrir as respectivas despesas estimadas para este exercício. A orientação é de que devem ser executadas as despesas já liquidadas e as despesas liquidadas e pagas até o dia 5 de agosto. Outro ponto preocupante identificado pelo TCU é o risco de crescimento do estoque da dívida em relação ao produto interno bruto. Segundo Bruno Dantas, abre aspas, o contexto requer por parte de todos os poderes ações de controle efetivo do crescimento das despesas de caráter permanente e da renúncia de receitas, bem como de aumento de receitas, que podem ser realizadas por diferentes meios. Melhoria na eficiência da arrecadação, otimização de ativos, reversão de benefícios tributários, recomposição de base tributária, entre outros. Fecha aspas. O relatório completo está disponível em tcu.gov.br ou no brasil61.com. Reportagem Jalila Árabe. Virou notícia. Muito obrigado, Jalila, diretamente da agência Brasil 61, o programa Ponto a Ponto, onde a gente comenta aqui as principais notícias. Essa questão fiscal aí envolvendo os entes públicos nesse período da pandemia realmente ainda é uma caixa de Pandora. Ainda é uma caixa de Pandora. O que vai ser noticiado de corrupção decorrente desses recursos da Covid-19 não vai ser pouco. Isso eu garanto. Isso eu garanto para você. Situação complicada mesmo. Quando a gente se depara com esse afrouxamento, aí do processo de aquisição de equipamentos, de insumos hospitalares, com a dispensa de licitação, isso abriu margem para toda sorte de corrupção que vocês imaginarem. É preciso que o cidadão esteja com o olho bem vivo, esteja bem atento para exercer também a sua função fiscalizadora. Já está à disposição, por obrigação da lei, nos sites das prefeituras e dos governos, tanto estaduais quanto federais, a prestação de contas, assim como os termos contratuais de aquisição de insumos, para esse período de pandemia aí. É por isso que eu tenho dito que o controle social é extremamente importante. Porque não tem como nós termos um país
correto sem a participação da população. Olho vivo, minha gente, olho vivo, olho vivo, olho vivo. Mas é isso, é preocupante. Virou notícia. Olha só, tem uma informação importante aqui sobre a questão dos comícios, né? A gente sabe que o período eleitoral está se aproximando e aí a grande interrogação é como é que o pessoal vai fazer, em relação aos comícios tão famosos durante o período eleitoral, hein? Como é que o povo vai fazer? Aí já teve quem inventasse a ideia do live-mício. Só que essa ideia do live-mício, ela é curiosa, porque aí tem político querendo trazer gente famosa para fazer aquelas lives do arromba. E aí, meu amigo, a Justiça Eleitoral tá de olho. Por isso vamos novamente para a agência Brasil 61 com a informação de como é que vai ficar essa questão do live-mício. Por causa da pandemia, as campanhas eleitorais desse ano devem focar ainda mais nas redes sociais, por causa do distanciamento social e da proibição de aglomerações. Com isso, os candidatos devem usar as lives ou as transmissões ao vivo, que se popularizaram como uma das ferramentas para se promoverem. Mas o tema vem gerando algumas divergências. O Ministério Público Eleitoral defende que o Tribunal Superior Eleitoral proíba a participação de artistas nesse tipo de evento, uma vez que os showmícios foram proibidos na mini-reforma eleitoral de 2006. Para Ângelo Soares Castilhos, analista judiciário do TRE do Rio Grande do Sul e membro da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, o TSE deve manter a proibição. O live-mício, em suma, é um showmício à distância, um showmício por vídeo. E a lei eleitoral é expressa no sentido de proibir a realização de showmícios e eventos assemelhados. Então, claro, se o showmício é proibido, um showmício pela internet à distância também estaria vedado. E penso que a pandemia realmente não afetará o posicionamento do TSE sobre o tema, porque a regra é bastante clara e vem sendo aplicada com isonomia entre todos os candidatos desde 2006. O especialista explica que a medida foi determinada para que houvesse isonomia nas campanhas eleitorais. Alguns shows custavam valores muito altos e isso causava um desequilíbrio na disputa. Além disso, Castilhos aponta que, como o objetivo principal de um showmício é a campanha política, isso gerava um outro problema. Não se sabia se a pessoa estava lá motivada pelo show que aconteceria ou pela razão política. Então, se perdia esse viés do ato cívico, da participação política das pessoas em nome de um entretenimento ali passageiro e que, por vezes, alguns cogitavam até, poderia servir como uma espécie de captação do voto pela simpatia do artista e não pelas atribuições, pelas competências, pelas possibilidades do candidato que se apresentava. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as eleições municipais, que aconteceriam em outubro, foram adiadas para os dias 15 e 29 de novembro. As campanhas eleitorais estão autorizadas a começar no dia 27 de setembro. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Virou notícia. Muito bem, olha só, no mínimo curioso essa questão aí, né, gente, desse live-mício, né? Até eu fiquei aqui a pensar no passado, né, que tinha aquelas grandes apresentações apoteóticas, né?
Pro povo, quem ganhava a eleição era exatamente o candidato que tinha maior poder econômico, né? Que podia pagar aquelas grandes bandas aí para fazer o showmício. Graças a Deus a Justiça Eleitoral acabou com isso. Exatamente a preocupação da Justiça Eleitoral é exatamente com a isonomia, para que todo mundo que disputa a eleição dispute em pé de igualdade. Para evitar abuso de poder econômico. Abuso de poder econômico. Porque por muitos anos no Brasil, e ainda essa ideia ainda perdura na cabeça das pessoas, ganha política quem tem mais dinheiro. É exatamente esse costume que sempre teve no Brasil de que os magnatas, que sempre puderam arcar com grandes estruturas de campanha, é quem realmente ganhavam aí o processo eleitoral. Aos poucos a Justiça Eleitoral, a Justiça do Brasil tem se empenhado aí para superar essas assimetrias que acontecem dentro do processo, né? Mas o interessante é que a peste, quando é mal intencionada, sempre encontra ali uma saidinha, um jeitinho, a gente fala o jeitinho brasileiro, né, para contornar essas questões. Mas vamos se pautar pelo que é certo, né? Eu considero muito louvável essa medida do Tribunal Superior Eleitoral para coibir que esses live inícios aí exagerem na dose e acabe se transformando em verdadeiras transmissões apoteóticas e coloquem em risco aí a isonomia do processo eleitoral. Vamos para mais uma notícia. Ministério Público, na verdade não é o Ministério Público, a medida provisória facilita acesso ao crédito para produtores rurais. A medida provisória 958 de 2020, que estabelece normas para a facilitação do acesso ao crédito e mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia, deve beneficiar o agronegócio do país. É o que aponta o último boletim divulgado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Entre os pontos da MP estão a redução das exigências para a contratação de crédito rural e em suas renegociações de operações de crédito realizadas até 31 de dezembro de 2020 e a autorização das instituições financeiras para utilizar o leite e seus animais de produção como garantia das operações de financiamento dos produtores de leite. A Confederação e as federações de agricultura continuam empenhadas em pressionar o Congresso para votar a MP até o prazo final, que é 24 de agosto. Se a votação não for realizada, a medida perderá a validade. Caso seja aprovado, o texto seguirá para sanção presidencial. Reportagem Marquesan Araújo. Virou notícia. Valeu, Marquesan Araújo. É isso aí, parabéns a toda a equipe da Confederação Nacional da Agricultura por mais essa iniciativa em benefício do produtor rural. É isso mesmo, a medida provisória visa facilitar o acesso ao crédito do produtor rural, né? Como sempre, muito impactado. E diga-se de passagem, ao longo de todo esse período aí da pandemia, o produtor rural não parou um dia sequer. Então, nada mais justo do que pensar nessa classe que alimenta o Brasil. Outro dia eu estava lendo uma matéria e aí teve agora eu não lembro se era uma advogada, mas esse povo aí que se veste de especialista, né? Que hoje a gente tem especialista de tudo, né? A gente observa aí que todo mundo agora resolveu falar de tudo e virar especialista de tudo. E aí ela dizia, nesse artigo que ela escreveu, que quem sustentava o Brasil não era o agronegócio, porque o agronegócio mandava tudo para fora, tudo que produz manda para fora, mas sim a agricultura familiar. Eu, sinceramente, com todo respeito, nunca li tanta bobagem
Porque a agricultura familiar ela é extremamente importante para a segurança alimentar da cidade. Mas também a gente sabe que pelo porte, o próprio nome já diz, pelo porte da agricultura familiar, ela não tem condições de sustentar um país. Por conta da demanda de alimentos. E até porque as propriedades nas quais estão situadas as famílias que exploram ali a atividade familiar agrícola, elas não produzem de tudo, elas são especializadas em alguns tipos de produção. Então a agricultura familiar é extremamente importante para garantir a qualidade do alimento, a segurança alimentar de uma cidade, mas a gente sabe, isso é ciência, está provado aí que ela é insuficiente para garantir o sustento de um país inteiro, né? Então, eu sempre digo que antes da gente falar alguma coisa, nós devemos pensar e pensar. Alguém já ouviu aqui falar daquela historinha das 3 peneiras de Sócrates? Então, se alguém ainda não ouviu falar, dê uma pesquisada aí que vale a pena, uma história muito interessante, onde nós devemos pautar aquilo que a gente vai falar pelo princípio da verdade, da utilidade, para não falar bobagem, certo? Olha, domingo passado nós tivemos aí um jogo do PSG e o Bayern, né? Eu vi aí em todas as redes sociais dos meus amigos uma campanha muito forte pela vitória do PSG por conta da pessoa do nosso Neymar, nosso brasileiro Neymar que joga lá no PSG. Porém, parece que o resultado do jogo não foi muito animador não, viu? Vamos acompanhar aí a notícia para ver o que aconteceu. Virou notícia. O apito final no Estádio da Luz no último domingo encerrou a Liga dos Campeões da Europa com o Bayern de Munique como campeão. O PSG, que nunca esteve tão perto do tão sonhado primeiro título europeu, agora terá que começar tudo de novo para voltar à final no ano que vem. Mas a dúvida que fica é se o brasileiro Neymar vai seguir a caminhada do clube francês. Apesar de ter contrato até 2022, o atacante em vários momentos deixou claro que gostaria de sair do PSG e voltar para o Barcelona. Como no fim da temporada passada o acordo não saiu, a contragosto, o camisa 10 teve que seguir na França. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o calendário das principais competições na Europa sofreu alterações e as janelas de transferências também. Nas grandes ligas do velho continente, as negociações podem ocorrer até o dia 5 de outubro de 2020. Ou seja, especulações sobre saída de Neymar do PSG vão poder durar mais de 40 dias. Se depender apenas da vontade do técnico Thomas Tuchel, Neymar segue em Paris. Nas entrevistas coletivas que concedeu, o treinador já deixou claro que conta com a liderança técnica do brasileiro. Neymar, que foi um dos principais líderes do time nas 3 conquistas nacionais, ainda alimenta o sonho de ser eleito o melhor jogador da temporada. O brasileiro disputou 27 partidas, fez 19 gols e deu 11 assistências.
Perder a Liga dos Campeões para o Bayern de Munique de Robert Lewandowski pode ter contribuído negativamente para o brasileiro na hora da votação. O campeonato francês da temporada 2020-2021 já começou e o PSG tem seu primeiro compromisso marcado para o próximo sábado contra o Lens fora de casa. E, por enquanto, com o Neymar na equipe. A Agência Rádio Web, com informações do futebol internacional, Cadu Macri. Virou notícia. Valeu, Cadu! Valeu, Cadu, da Agência Rádio Web. Pois é, pessoal, a situação aí não foi nada satisfatória pro lado do PSG. Quem levou a guerra mesmo foi o Bayern. O Bayern de Munique. Mas é assim mesmo, futebol, o que deve prevalecer é o espírito competitivo, né? O espírito de entretenimento. Mas eu achei curioso o fato, porque eu percebi, tanto no Twitter quanto nas redes sociais aí dos meus amigos, uma torcida muito grande pelo Neymar, né? Que é o nosso brasileiro que representa o nosso país lá no PSG, que é um time aí, diga-se de passagem, né, de muito peso. Mas é isso mesmo, futebol é assim mesmo. Pessoal, eu vou ficando por aqui no programa Ponto a Ponto. Quero agradecer a sua audiência aí pelas redes sociais. Esse programa é 100% digital, 100% web, certo? E eu estou muito satisfeito aqui pela participação de todos vocês, onde a gente já registra aí 19 horas 40 minutos. Até o próximo programa Ponto a Ponto. Um grande abraço. Tenham todos uma boa noite.